palestra teremos o professor Laércio Ferracioli, professor titular e atual diretor do Departamento de Inovação e Divulgação da Ciência da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal do Espírito Santo, representante da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e conselheiro do Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia do Estado do Espírito Santo e professor orientador do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Física do Mestrado Profissional da Universidade Federal do Espírito Santo. Boa tarde a todos. Como é que é? Boa tarde a todos. Ah, bom. Bom, vamos lá, né? O título dessa palestra, eu acho que ela já meio que delata um pouco o foco dela, né? Eu não vou falar especificamente nada das ideias de Einstein, nada da teoria da relatividade geral, restrita, ou seja, é uma palestra que está no contexto desse evento de Sobral, que eu acho que é uma das coisas mais importantes que a gente está realizando esse ano. Eu acho que a gente em Vitória, a gente está fazendo um evento a semana que vem. A gente fez algumas comemorações, celebrações, e tem até o final do ano ainda, que eu acho que a gente tem que ter o cuidado de continuar essa celebração para que a gente espalhe o máximo essa ideia do qual o significado de Sobral para a gente, né? Claro, por trás está Albert Einstein, né, a grande figura, mas eu acho que esse evento, em particular para nós do Brasil, né, ele tem esse papel de colocar a gente no mapa do mundo, né? Claramente isso. Não sei se vocês já fizeram essa pergunta. Vocês de Sobral aqui talvez nem tanto, né? Mas eu vivo perguntando para os meus amigos, as pessoas de Vitória, de onde eu sou, e ninguém tem noção dessa história toda. Ninguém tem a menor ideia do que significa isso. A gente começou lá na pós-graduação em ensino desde o ano passado. Todo ano a gente escolhe um tema, sempre um ano antes da celebração. Que aí foi muito bom. A gente deu uma disciplina lá na pós-graduação. O Júlio participou com a gente lá e foi muito bom. Porque aí qual que é a ideia? Em vez de você chegar no ano e começar a se preparar, não, os professores da pós-graduação começaram a fazer, os professores, alunos da pós-graduação começaram a fazer atividades com os alunos um ano antes. Então esse ano agora, quando entra, já uma preparação para toda essa celebração, para a gente ficar mais ou menos antenado no tema geral, né? Bom, então é isso. Esse aí é o tema geral. Eu coloquei um subtema aqui que é ciência, divulgação e inclusão cultural, né? Que é nessa rota de que falar de ciências é falar de cultura, né? Na medida que o dia que ciência virar conversa de bar, né? Assim como a gente conversa sobre futebol, eu acho que a gente está bem, né? Porque via de regra a gente consegue, pelo menos os alunos a gente vê os professores de ensino médio falando em ensino fundamental, uma coisa cruel, né? Que a ciência fica aquela coisa para trás e ao longo do tempo simplesmente perde-se o interesse total nessa rota. Então por isso que eu coloco a questão da inclusão cultural. Aí eu começo com essa imagem, não sei se dá para vocês verem bem aí, né? Que eu acho que ela é um pouco disso que está acontecendo agora esse ano, né, com essa celebração do centenário do eclipse solar de Sobral. A gente está olhando para o futuro, no presente, e pelo retrovisor eu estou tentando ver lá atrás o que eu tenho, o que eu fiz, né? E a partir dessa imagem, né, tem o Aloysio Magalhães,
Ele é muito mais da área de design, mas foi uma pessoa que trabalhou no MEC muito tempo, trabalhou no IFAM, né? É um antropólogo quase. E ele tem essa imagem, eu não sei se vocês ouviram falar, que é do duplo estilingue, né? Duplo estilingue por quê? Ele pega a ideia de que se você tem um estilingue, quanto mais para trás você puxa, né? Quando a gente pega um estilingue para acertar alguma coisa, quanto mais para trás, quanto mais eu puxo o elástico do estilingue, mais para frente vai o meu petardo, vai a pedra, qualquer coisa que eu quero lançar. Então, pegando metaforicamente essa ideia, né, quanto mais para trás, quanto mais atrás eu vou na ciência, na origem da ciência, que é o que a gente está fazendo com Sobral, né, trazendo essa celebração de Sobral, né, que no fundo, inevitavelmente, a gente está puxando o estilingue mais para trás um pouco no contexto da ciência e da física em particular. Mais para frente a gente pode lançar essa ideia para as pessoas que estão participando, para o público que está participando. Se eu faço isso, quanto mais a gente não fica nos muros da universidade, a gente consegue jogar isso para fora da universidade, mais a gente está lançando a sociedade de uma maneira geral o entendimento da ciência. Esse momento tão duro que a gente está passando, né? Momento que a gente fica preocupado, né? O que vem pela frente, né? Cada dia, cada semana é um revés, então eu acho que é bem isso. Então, quanto maior o entendimento das raízes culturais, científicas, tecnológicas que a gente promove na sociedade, para o cidadão, né, maior vai ser a capacidade desse cidadão vislumbrar o que pode seguir, vislumbrar, entender quais os caminhos que ele pode tomar, quais os argumentos que ele pode tomar. E nesse sentido que eu acho que entra a divulgação da ciência, ou divulgação científica especificamente. Eu amplio essa conversa para a divulgação da ciência, né? Que a divulgação científica, tudo bem, é a nossa pauta. Né? Mas às vezes você pensar, as ciências são do mais, né? Você pode ter ciências naturais, as ciências exatas, as ciências da saúde, as ciências humanas, todas são ciências. Esse recorte específico das exatas é nosso. Mas eu acho que qualquer área de conhecimento tem que ter essa preocupação, né, divulgar a ciência da maneira, ou seja, equipar o cidadão com os argumentos da ciência, para que ele consiga, numa discussão com qualquer pessoa, ele consiga ter argumentos claros, objetivos e racionais, né, para tomar decisões transformadoras na sociedade que a gente está. E esse momento é muito importante isso para a gente. Então é nesse contexto que eu coloco que a divulgação científica, para mim, ou divulgação da ciência, ela vai nessa metáfora aí do estilingue do Aloysio Magalhães. Quanto mais eu puxo, mais eu jogo para diante. Quanto mais eu no tempo com Sobral, com 2005, quando começa, mais para trás, onde você tem as origens para chegar em 1905, quanto mais você vai para trás para entender os problemas da mecânica clássica, por que Einstein vem, não só Einstein, toda a física moderna e contemporânea. Então é nesse contexto que eu acho que é muito importante a gente tomar cuidar bem da divulgação da ciência, né? A gente, enquanto vetor de difusão, que na medida que vocês estão estudando, se vocês são estudantes de graduação, não importa, né? É uma responsabilidade de estar sempre equipado com essas informações para poder comentar e dar informações bem precisas. Né? Às vezes o pessoal da licenciatura, principalmente, porque a gente não sabe, não, não vem ao caso. Eu acho que qualquer aluno, seja de bacharelado ou de licenciatura, não importa, você tem que estar antenado para você poder falar, você não pode. Eu sempre costumo dizer que a gente, quando vai ficando mais velho, filho doutor, às vezes você vai no supermercado, sempre tem alguém que te pergunta alguma coisa, você não pode ficar sem responder. Né? É como um médico, né? Você vai perguntar, eu faltei essa aula, eu não sei, não posso falar nada. Você tem que ter 3 palavras-chave para montar uma história para você passar essa informação para o cidadão. Você não pode, é uma responsabilidade profissional que você tem que ter. Né? Bom, nesse sentido, eu vou abordar 3 aspectos, mais ou menos, da minha falação. Né? Uma é Einstein e a divulgação científica, ou Einstein e a preocupação dele com a divulgação científica. Né? Outro é a divulgação científica sobre as ideias, sobre as teorias, os conceitos, a redefinição de conceitos de Einstein.
e outro um pouco sobre a divulgação da ciência de maneira geral. Para começar, né, essa parte de Einstein, divulgação científica, eu acho muito importante, vou pensar alguns exemplares de livros, né, e fazer alguns comentários que acho muito pertinente. Né? Eu acho que esse livro, não sei se vocês todos conhecem, devem conhecer, né? É um exemplar muito caro para a gente da física, porque um ano depois que Einstein publica, né, a teoria da relatividade geral, ele, ciente da complexidade do assunto, ele próprio, né, ciente da preocupação de que todo cidadão podia saber, tinha que saber dessa nova vertente que estava surgindo na ciência, ele escreve esse livro. É um livro fininho, né? É um livro que não é grosso, a ideia foi simplesmente tentar esclarecer de maneira mais objetiva possível o que era aquela proposição que ele fazia naquele momento. Um ano depois que ele fez a publicação oficial da teoria da relatividade geral. E eu vou pegar aqui uns pedaços, vocês me perdoem os blocos de texto, que a gente não faz isso, mas eu vou analisar o prefácio desse livro, né, algumas coisas que ele coloca. Né, então ele fala, para que esse livro pretende dar uma ideia mais exatamente possível da teoria da relatividade geral. Aí ele fala, para aquelas pessoas que não têm o aparato da matemática, né, aquela pessoa que simplesmente possa vir ter o interesse pela teoria, né, e daí do ponto de vista científico e tecnológico. E aí ele coloca que seria suficiente que a pessoa tivesse o ensino médio. Há controvérsias, né? Não sei se vocês conhecem esse livro, já folhearam, já tentaram ler, né? Há um pouco de controvérsia. Mas, se você tem um sólido ensino médio, dá para ir, dá para passar pelo livro. Né? Ou seja, você não vai talvez entender tudo, mas esse era o foco dele. Então era um cidadão que não possuía o conhecimento matemático necessário, da complexidade da matemática necessária para desenvolver as ideias dele. Então esse é o objetivo. É um livro fininho, bem fininho. E aí ele vai mais. Ele fala, foi inevitável repetir-me muitas vezes sem a preocupação da elegância da apresentação. Né? Ou seja, ou você se prende muito a detalhes técnicos, ou você tenta construir uma frase repetidamente, tentando criar esse argumento. E claro, ele como autor da teoria, ponderadamente ele repetia no sentido de construindo, né? Você faz você fala uma vez, tem um aspecto de quando eu estou lendo pela primeira vez uma coisa, eu leio aquilo meio que me desaparece. Se eu leio de novo, aquele negócio de alguma forma, quando eu leio da segunda vez, espera, onde eu já li isso? E assim sucessivamente. Né? Não sei se alguém aqui conhece Ausubel. Alguém já ouviu falar de Ausubel aqui? Né? Mais ou menos, acho que o que o Einstein faz aqui, ele pega meio que cria os organizadores prévios. Né? Não é isso? Porque quando você vai dar aula de alguma coisa que ninguém sabe nada sobre aquilo, você tenta criar um mecanismo que você fala aquilo uma vez, depois repete na sequência e depois, ou seja, porque para Ausubel, para você, qualquer assunto ficar inteligível, para você aprender, você tem que clingar isso em algum lugar na sua cabeça. Se você não tem conhecimento nenhum, você lê uma vez, aquela coisa desaparece. Então a ideia do organizador prévio é isso, você vai repetindo. Então eu acho que Ausubel, no fundo, o Einstein no fundo fez isso. Ele aplicou essa técnica de repetidamente colocar as ideias de tal forma que você vai construindo, ao final do livro você tem alguma ideia, né, do que vem a ser a teoria da relatividade geral. Bom, mais para frente ele fala, julgo não ter ocultado, claro, ele deixa claro que não é simples, né, que realmente não é. Já os fundamentos físicos e empíricos da teoria, conscientemente tratei-os com certa negligência, para evitar aquela velha coisa, né, que ele cita esse ditado, né, de tantas aves não se consegue enxergar a floresta, né? É um pouco um paradoxo, né? Quando você entra numa floresta, tem muita floresta, você não enxerga a floresta como um todo, você viu o pedaço. Então ele meio que tirou um pouco de árvores disso aí,
para conseguir você ter uma visão geral, né? Você dá uma olhada de cima, fala, onde delimita esse novo conhecimento da física. Então essa é a proposta dele. Então eu acho que é um trabalho belíssimo, ou seja, ele escreve isso em dezembro de 2016, né? Repetindo, é o fato delicioso da complexidade do tema que ele tinha criado, que ele tinha publicado, e a proposta dele deixar de alguma forma, dar uma contribuição para o cidadão comum. Ele sempre fala nos escritos dele, a gente vai ver aí para frente, essa preocupação que ele tem, que o cidadão tem que ter um mínimo de conhecimento, né? Meio que na rota do estilingue. Então é isso. Quem que já leu esse livro? Só por curiosidade, quem que já teve com esse livro na mão? Levanta a mão para mim, só para ter uma curiosidade. Ótimo, ótimo. Quem nunca viu, deve ter numa biblioteca aqui, ou folheia, alguém deve ter. Compensa para ganhar lastro, né? Para ganhar repertório, vamos dizer, nesse tema, né? Bom, esse é o primeiro livro de Einstein, né? Tem uma série de escritos dele, que ele tem essa preocupação da divulgação, né? Tem aquele Física e Realidade, que eu não sei se vocês já viram, que saiu até na Revista Brasileira de Ensino de Física, lá em 2005 ou 2006, uma tradução de um professor da URGS. Tem outros textos que ele fala do conhecimento comum, de conhecimento científico, ou seja, tem uma série de textos. Mas eu estou me atendo aos livros, né? Um segundo livro dele, que muitos de vocês devem conhecer também, que já vem em 1938, que é a Evolução da Física. Quem já viu esse livro? Só por curiosidade, levanta a mão, por favor. Alguém já leu? Ah lá, tá com ele na mão. Vocês já leram esse livro ou só folhearam? Né? Eu acho esse livro uma coisa muito bacana, né? Tem uma disciplina lá na física da UFES que chama, a gente criou tem um certo tempo já, que a introdução aos estudos dos fenômenos físicos, né? A gente chama dos prolegômenos da física. No primeiro semestre você pega esses meninos e você dá uma abordagem na física mais fenomenológica, conceitual, experimental. E uma das atividades que eu dou para os meninos é, ao longo do semestre, eles têm que ler esse livro. Ele é dividido em 4 blocos, e o bloco da teoria da relatividade que ele apresenta, eu divido no meio, então dá 5 blocos. Então, de 3 em 3 semanas, eles têm que ler e me produzir um texto e entregar. E eu ainda faço mais. Tem que fazer um resuminho básico, me falar o que você aprendeu e 3 questões que você não aprendeu, que você tem no final do texto. E aí é uma coisa muito interessante, né? Porque vocês que já leram, né? É um texto fluido, né? Como ele deixa claro, não é um livro de física, é um livro muito mais na rota como o livro da introdução lá da teoria da relatividade especial e geral. Mas ao final do semestre, eu falo para os alunos, olha, guarda esse material, que eu corrijo e devolvo, guarda esse material, e ao longo do curso, essas perguntas que vocês fizeram, eu não respondo nada das perguntas, e ao longo do semestre, de cada semestre que for passando, passa por esse material e dá uma olhada onde você está situado nessas perguntas que vocês fizeram. Claro que tem perguntas simples, daquele que leu rapidinho e viu alguma pergunta para o professor, mas tem uns que colocam uma pergunta bem razoável. Então, eu considero um exemplar muito bacana para todo mundo que faz física. Não é um texto, o senhor está lendo, não é uma coisa bem razoável, né? Não é um livro de física, é naquele recorte que ele pega muito mais a parte conceitual. É curioso. E é o que ele coloca aqui, né? No prefácio dele. Ele fala, quem que é esse leitor imaginário ao qual esse livro, né, destina? Ele escreve o livro junto com o Leopold, né, Infeld, que é outro físico, é uma produção dos dois. Ele fala, não escrevemos um livro didático em física. Tem que deixar claro isso. Não se encontra aqui um curso sistemático de fases e teorias de física elementares. Também não é. Que é um recorte distinto. Ele começa falando da ascensão do conceito mecânico, depois a queda do conceito mecânico, quando ele vai chegando perto do eletromagnetismo.
Aí ele entra em movimento na parte de relatividade. No final ele fecha com a parte da física moderna, da quântica. Então, mas é uma passagem, então ele começa desde de Newton, vê o declínio, e aí é onde chega, onde a gente está na física moderna hoje em dia. Então eu recomendo muito a todos vocês. Vocês vão sair muito melhor depois que vocês terminarem um livro desse. Você tem uma visão ampla. Você não vai saber nada de forma de assunto nenhum, mas a visão muito ampla do que é a física desde Newton, vamos dizer, né? De Galileu até os dias de hoje, né? Outro comentário que ele fala: nossa intenção foi antes esboçar em traços largos as tentativas da mente humana de encontrar conexão entre o mundo das ideias e o mundo dos fenômenos, né? Então ele olha a vida, como é que era a visão de Galileu? O que mudou? O que vem com Newton? Aí quando você vai chegando no século XVIII, XIX, o eletromagnetismo, o eletro e o magnetismo, e depois o eletromagnetismo constitui? Quais são os paradoxos? E aí ele entra, né, no século XX, apresentando bem, de maneira geral, traços bem amplos, né? Aí ele comenta, né, que imaginamos sua competência, que imaginamos sua completa carência de qualquer conhecimento concreto da física e matemática, né? Não precisa de matemática, não precisa de conhecimento prévio de física, né? E aí ele meio que conclui que ele fala: constatamos, mas por outro lado, a pessoa que vai ler tem que estar interessado em ideias físicas e filosóficas, né? E mais, e ter paciência para ir, que não é um livro trivial, né? Que se você for pegar como se fosse um livro didático, não vai funcionar, né? É uma coisa que tem que estar bem aberta da cabeça. E aí, como ele termina falando, e também não é um livro que você vai ler como se fosse um romance, né? Tem que ter persistência, tem que continuar, mas é um livro que você tem que ter uma sistemática, né? Tem que ser muito cuidadoso. Então, esses dois livros, né, eu considero assim muito importantes para todos vocês, né? Uma leitura que seja, não importa que eu não entenda tudo, mas vai lendo, como se fosse lá dos organizadores prévios. Lê uma vez, depois lá na frente, talvez no segundo, terceiro semestre seguinte, vai lá e lê de novo. Você vai formando, vai tendo uma visão da física, né? Porque se você está começando o curso de física, é muito bom, né? Essa ideia de forçar os alunos, os calouros a lerem, né? Ele tem uma visão muito ampla, depois ele vai enxertando ao longo do curso essas ideias que ele viu lá no livro do Einstein. Bom, aí eu ponho aqui um outro livro, muito mais por um comentário nada da física, mas das preocupações. Esse livro dele, que na verdade foi publicado, se eu não me engano, essas datas aí foi em 78, mas ele escreveu esse texto em 1946, quando ele tinha 67 anos. E no começo ainda faz uma brincadeira que ele fala: poxa, de tanta insistência das pessoas para eu escrever esse livro, ele é fininho, mas é uma delícia de ver. E ele fala assim: mas eu estou me sentindo meio que escrevendo o meu obituário, né? Porque ele começa a repassar a vida dele, pensar, né, tudo que ele, né, da ideia dele. Isso é 46, ele vem a falecer 9 anos depois, né, que ele vem a falecer em 55. Mas é um livro fininho, assim, que eu recomendo muito também, né? Porque ele é um livro de filosofia, né? Ele levanta questões muito interessantes, né? Acho que é muito pertinente. E eu cito esse livro exatamente por causa disso aqui. Quando ele está lá discutindo, né, da dificuldade que ele entende que as pessoas têm de entender a teoria da relatividade geral, né? Não é trivial, vocês concordam? Como ele coloca aí, a principal razão, ele demorou 7 anos para estar colocando isso. Por quê? Ele fala: está no fato que não é tarefa fácil nos libertarmos da ideia de que as coordenadas precisam de um significado métrico direto. Ou seja, a vida inteira a gente cresce num espaço euclidiano, uma geometria euclidiana, numa coisa que existe o espaço vazio e o objeto está dentro desse espaço. Se não tem nada, então o espaço está vazio. A gente nasce nisso aí. Então, de uma hora para outra, quando vem alguém e fala que o espaço não é plano mais, mas o espaço-tempo ele é curvo,
na medida que você está mudando o conceito de gravitação de Newton, que a gente, desde que aprende lá no começo, você está vendo que é força, matéria atrai matéria na razão direta de suas massas inversa quadrada da distância. Isso é um choque muito grande, né? No sentido que você acaba entendendo, aceitando, incorporando no seu conhecimento. Mas é uma luta isso. Então, qual que é a ideia? Quanto antes a gente começar a abordar essas novas ideias, que seja no ensino fundamental, que seja para uma criança lá entrando no ginásio, não importa, o ginásio é ótimo, né? Ensino fundamental de oitava a 10º ano, né? Ou seja, isso é muito importante você estar abordando, trazendo essas questões. Por quê? Essa criança já vai estar naturalmente pensando dessa forma, não vai ter esse embate. Então, se alguns de vocês já estão dando aula no colégio de alguma forma, nunca deixe, não pule essa aqui. Geralmente a física moderna contemporânea fica no 3º livro, no último pedaço, ninguém nem dá nada. Né? Se vocês puderem, pulam alguma coisa, né, e inclui isso de alguma forma, nem que de maneira bem genérica. Isso é importante, que você está plantando na cabeça desses meninos essa nova concepção de espaço, nova concepção de universo. Para quando começar a passar a ouvir essas ideias, isso vai ser natural, não vai ter nenhum drama na cabeça dele. É drama para mim, é drama para vocês. Vocês já estão tudo velhos, vocês concordam nessa concepção? Vocês vieram me falar disso agora. Então, essa que é a ideia, da gente tentar trazer isso desde o berço para as crianças, né? Então é isso. Eu acho que eu abordo esses 3 livros desse Einstein de divulgação científica exatamente com essa preocupação, para mostrar essa preocupação do Einstein com a divulgação das ideias da física, a divulgação de qualquer conteúdo da física, em particular do que ele criou. Ele, cioso da complexidade, sempre buscando abordar essas ideias, né? Espalhar divulgar de maneira mais simples possível, mas de maneira não simplório, simples, mas não simplório, né? Bom, agora vamos para um segundo ponto, que é a divulgação científica sobre o Einstein, sobre as ideias de Einstein. Aí eu vou pensar 3, 4 livros só para a gente abordar de maneira bem ampla, para sempre deixar claro qual é o objetivo dessa história. O primeiro livro, não sei se vocês já ouviram falar. Quem já ouviu falar desse livro? Ninguém? Mas o livro, vocês nunca ouviram falar desse livro, que é a Introdução à Teoria da Relatividade? Não? Ninguém? Ouviu na palestra, né? Vou falar, tem um artigo muito bom do Júlio, na Revista Brasileira de Ciência de Física, que é ótimo, que ele dá uma visão bem ampla, né, Júlio? Você mergulhou no livro. E o que eu estou chamando, eu trouxe esse livro com uma coisa muito interessante. Ele é de 1922, né? Ou seja, Einstein publica isso em 1915, né? Em 16 ele publica aquele livro de divulgação dele. Em 19 tem um eclipse solar de Sobral, né? E Amoroso Lima, que é Amoroso Costa, que era um matemático, mas muito interessado pela astronomia, ele mergulhou no livro, mergulhou nas ideias e fez essa publicação aqui no Brasil, né? E é um livro muito, muito elegante, né, Júlio? É muito interessante, né? O Júlio... Esse artigo do Júlio, que está na Revista Brasileira de Ensino de Física, de quando que foi isso, Júlio? Nem lembro. Está difícil ali. Depois vocês procuram a Revista Brasileira de Ensino de Física. Né? É uma abordagem bacana, mostra o contexto, né, de como é que esse livro sai, de como é que era naquele momento, né? Essa ideia de que isso era tudo muito novo, as pessoas não acreditavam muito nesse negócio da relatividade geral, nem que aceitavam, né? Mas aquela coisa ficou meio assim, tanto é que, vamos dizer, você não tinha grandes grupos de físicos estudando
essa parte da física. Só com o Hawkins, né, Júlio, que essa coisa começa, pode dizer que o Hawkins que dá essa revivida, no final de 50 e começo de 60, que dá esse salto e começa a ter uma série de grupos que começam a entrar no estudo dessa parte. Isso vira um tópico de pesquisa de vários grupos ao redor do mundo. Mas ficou aquela coisa meio solta, né? Aquela coisa, não, bacana, legal, Einstein, mas você não tinha um interesse como você tinha um interesse pela mecânica quântica, por exemplo. Né? Que era uma coisa que era muito explorado e tudo mais. Né? Então, é importante, né? Eu acho que vale a pena, é um livro que vocês conseguem comprar no Mercado Livre, né? Baratinho, e é muito bacana, é muito interessante passar por ele, né? Leia o livro do artigo do Júlio também antes, acho que é muito importante também, que ele dá uma visão bem ampla. Sim. É? Que ótimo, que ótimo. Muito bom. Bom, então isso para vocês verem, né? Então, 1915, 19 acontece o eclipse solar de Sobral, que meio que consagra experimentalmente a teoria da relatividade geral. E em 22, um brasileiro ali, ele faz essa publicação. Um livro elegantíssimo, muito bom. E um outro livro que eu trago, que é muito interessante, que é logo depois, eu não sei se vocês conhecem, é o ABC da Relatividade, do Bertrand Russell. Bertrand Russell era um filósofo inglês, né? Bertrand Russell sempre ele é um daqueles filósofos de grande estilo, né? Ele tem livros maravilhosos e ele escreve esse livro em 25, né? E de uma elegância muito, muito grande também, de uma forma muito elegante. E eu trago aqui, né, do prefácio dele algumas partes que eu grifo ali, sempre meio em consonância com quando Einstein fala lá da questão da dificuldade de você mudar o seu pensamento, né? Então ele fala, o que nos é demandado é uma mudança da nossa concepção imaginativa do mundo que nos rodeia. Você falar que o espaço é curvo, o espaço-tempo é curvo, mas o que é isso? Primeiro que já não é só espaço, tem mais uma variável, o tal do espaço-tempo. Que história é essa? Que é quadridimensional, não consigo enxergar isso, né? Então ele começa, é uma mudança muito grande. Aí ele fala, uma mudança em nossa imaginação é sempre difícil, especialmente quando já não somos crianças ou jovens, né? Ou seja, há uma dificuldade. E aí ele segue, nos dias de hoje não temos a menor dificuldade em lidar com essa ideia, porque já aprendemos mesmo antes dos nossos hábitos mentais terem sido estabelecidos. Ou seja, quanto antes a gente começa a abordar essas coisas, esses conceitos para as crianças, no ensino fundamental, mais isso vai ser normal para todo mundo. Entende a necessidade da gente fazer isso, da gente abordar esses temas no ensino médio e mesmo no ensino fundamental? Vocês não podem deixar os alunos passarem pelo ensino médio, no mínimo, de sair do ensino médio sem ter ouvido falar disso. Que seja falar, né? Reserva uma aula, 2 no final do curso, lá no final do semestre, do ano, para você falar dessas coisas para os meninos. Você está contribuindo para essa construção mental deles. Aí eles falam, similarmente as ideias gerais parecerão fáceis para as futuras gerações que crescerão junto com elas. Né? Exatamente isso. Quanto antes a gente estiver falando, mais isso fica normal, mais isso fica natural para a gente, não fica com esse questionamento como se fosse uma coisa do outro mundo. Né? Após que vocês começarem a falar com seus colegas, amigos, a questão do espaço-tempo curvo, você já deve ter essa experiência a partir desse evento aqui. Faça essa experiência para vocês verem a cara das pessoas. Isso é coisa de louco, isso é coisa de físico, físico é maluco. Né? Você só está reafirmando essas coisas que a gente sabe que não é verdade. A gente pode ser maluquinho, mas nem tanto. Né? Eu sempre falo para as pessoas, a gente é normal, absolutamente normal. Só que a gente se interessa por coisas um pouco específicas, vamos dizer assim. É importante deixar isso claro.
Bom, então esse é outro livro que eu recomendo muito, né? O ABC da Relatividade, tem uma edição em português pela Zahar, né? Essa tradução, mas é uma tradução recente dela. Aquilo lá é uma edição em inglês e muito, muito bom. Recomendo muito para vocês. Bom, outro livro também, que eu não sei se vocês conhecem, é esse aqui, do Gamow, George Gamow. Né? A edição inglesa dessa é essa aqui, que o nome em português, a edição inglesa são 2 livros, dois livrinhos, né? Uma que é o Mr. Tompkins no País das Maravilhas, e o outro é Mr. Tompkins Explora o Átomo. A tradução em português, ela veio nesse livro aí. Vocês conhecem, conseguem também. Se comprar no Mercado Livre é baratíssimo, né? Porque já bem que eu acho que já está fora de impressão, mas vocês conseguem. O Mercado Livre é ótimo. Ou aquela estante virtual, sempre tem um precinho bom para achar. E o detalhe da versão em português é que ela não dá importância, né? Fica uma capa meio assim, fica esse negócio de física moderna, né? E que na verdade o Gamow cria esse personagem, né? Que é o Mr. Tompkins, que as iniciais dele é CGH. Que ele ainda coloca logo lá no prefácio, que ele chama dessas iniciais exatamente por causa da velocidade da luz, da constante de gravitação universal e da constante de Planck. Né? Detalhes, né? O Gamow tinha ele era pitoresco, era uma pessoa muito gozada, né? Era muito ávido. E ele ainda conta que isso em 38, eu pus 38 ali porque é quando o livro ele escreveu, que ele, assim como Einstein, nessa ideia da preocupação de divulgar as ideias de Einstein, ele faz um conto, ele faz um livrinho básico, né, e submete para uma editora. E como ele fala, claro que o editor falou assim, sinto muito, negado, não pode. Então foi negado de ser publicado. Aí nesse mesmo ano, essas conexões são muito interessantes. Ele vai num congresso na Europa e encontra, se eu não me engano, o neto de Darwin, isso que ele fala. Aí o neto de Darwin fala, olha, ele conta toda essa história que aconteceu, fala, faz o seguinte, quando você voltar, manda esse seu livro pro Snow. Snow é um físico inglês, que ele era físico, mas ele era escritor também. Então ele se autodenomina, o Snow, ele fala que ele era um físico de formação, mas um escritor de vocação. E ele, em 1959, escreve um artigo chamado As Duas Culturas, onde ele coloca muito claro essa coisa de uma judiação às ciências humanas e às exatas, ter esse paradoxo, uma contra a outra, mas que sai todo mundo perdendo. E ele, nessa época, o Snow era editor de uma revista chamada Discovery. Aí o neto do Darwin falou, chega lá e manda que o cara vai gostar. Dito e feito, mandou, na hora ele recebeu, vai ser publicado. Isso foi em 38. E aí a Cambridge University Press publica esse livro dele logo em 1940. E é um sucesso, é muito interessante, vale a pena ler porque é um livro de 38, tem umas coisas gozadas, estranhas, né? Mas eu vou pensar aqui uma coisa, né? Uma das passagens do livro, né? Que o Mr. Tompkins vai lá assistir uma palestra sobre a física, alguém está falando sobre as ideias de Einstein. Aí aquele tema chato, ele começa a sonhar, ele dorme na palestra, começa a sonhar, e ele começa, isso aqui é como se fosse um sonho dele, que é uma representação de como é que ele começa a ver a invariância da velocidade da luz, né, e a contração do espaço e a expansão do tempo. E aí ele se imagina então que ele precisa chegar no lugar, começa a andar de bicicleta, ele começa a imaginar as ruas ficarem, né, apertadinhas, as ruas começam a ficar, as grades começam a ficar contraídas. Então isso é o primeiro conto do livro, que chama Limite da Velocidade na Cidade. Isso é um livro de 38, uma ilustração de 38, onde não era muito claro as ideias de Einstein. Isso é outra coisa interessante. E esse conhecimento todo que a gente tem hoje, ele só vem com o advento depois da década de 50, 60. Porque
essa representação, na realidade, ela não é tão correta. Porque hoje, com os métodos computacionais, você pode fazer simulações para ver o que seria realmente a distorção do espaço. Então, por exemplo, nessa primeira imagem aqui, usando algoritmos de computação gráfica, isso é como se fosse uma velocidade bem pequena, a velocidade normal do nosso espaço, do nosso dia a dia. No segundo desenho, a ideia é como o Gamow imaginou, né? Vamos dizer, é a representação dessa imagem aqui, só que produzida por um algoritmo. E na outra, há uma correção, porque a ideia você gera essa segunda imagem se você imaginar a velocidade da luz infinita. Mas não é infinita. A velocidade da luz tem um valor muito específico. Ela pode ser muito grande para a gente do nosso dia a dia, mas ela não é infinita. Quando você põe esse flagzinho no programa que você está fazendo, você gera um outro tipo de resultado, que é esse de baixo. Há uma contração, mas há uma distorção do espaço-tempo, onde você pode gerar disso aí. Mas estou mostrando isso basicamente porque o que eu quero ressaltar, isso é de 38. Então a gente não sabia, as pessoas não sabiam muito claramente o que significava tudo isso. Era a dilatação do tempo e a contração do espaço, mas o que é isso? O que é isso na prática? Né? Então a gente está falando isso de 50, 60 anos atrás. Mas é um livro fascinante, né? Se vocês puderem dar uma folheada também, ilustra a cabeça da gente, ilustra-se, né? Essa coisa de sair um pouco das físicas 1, 2, 3, 4 e das mecânicas quânticas, mas é um olhar distinto. E que a gente tem que ter para saber explicar para as pessoas, né? E saber explicar sem fórmulas, sem equações. Porque é aí que se aprende conceitualmente as coisas, que eu concordo. Quando você aprende sem auxílio de... Isso é difícil, isso não é trivial. Mas você tem, estudando conceitualmente o formalismo, mas depois lendo esse tipo de livro, você ganha cancha para você estar falando disso para as pessoas normais, né? Que não tem nada a ver, para não te chamar de louco nem nada, né? Acho que essa que é a ideia. Então é isso, né? Isso aqui é muito interessante, eu recomendo muito esse livro. Um outro livro também, que eu não sei se vocês conhecem, é esse aqui. Alguém já ouviu falar desse livro? Conhece o livro, Júlio? Deve conhecer, né? Claro. Conhece, Olga? É um livro belíssimo, cara. Um livrinho dessa finurinha, né? Ele chama O Universo Dr. Einstein. Ele é publicado em 48, 49, né? E eu pensei, porque ele primeiro que... um comentário, dá licença, deixa eu voltar aqui que eu esqueci de falar para vocês agora. Esse livro aqui do Einstein, da Evolução da Física, olha quem traduziu o bicho. Vocês sabiam disso? Monteiro Lobato. E olha que esse livro é de 35 e ele foi traduzido por Monteiro Lobato, se não me engano, em 38. Né? Você vê como é que as pessoas antenadas nesse tipo de coisa, né? Muito interessante. E aí o que eu falei isso por causa que esse livro aqui que eu estou falando aqui do Dennett, né? A tradução dele de quem que é? Do Zé Reis. Vocês já ouviram falar do Zé Reis? Um dos maiores precursores da divulgação da ciência nesse país, né? Se vocês puderem ter acesso aos livros, aos artigos dele, uma pessoa maravilhosa, né? Então ele tem um cuidado, isso lá em 1948, de fazer a tradução desse livro. Eu trouxe esse livro pelo seguinte, mais por uma jocosidade. Olha as orelhas dele. Isso aqui é a parte que você abre a capa, né? Que está escrito nas orelhas do livro. Olha, não dá para vocês lerem nada, né? Mas eu grifei ali. Olha como é que a orelha do livro, onde você faz a apresentação do livro, do autor, né? Olha só como é que ele trata Einstein. Olha que interessante. Isso é de 48, né? Então ele fala, toda gente abre um sorrisinho de complacente incredulidade, olha só, de complacente incredulidade ao ouvir este nome tantas vezes repetido. Einstein, para a maioria das pessoas, é assim como um Picasso da ciência. Né? Porque o Picasso é aquele pintor, né, no começo do século passado, que distorce, faz aqueles desenhos todo meio maluquinho, né? Einstein era igual. É assim como o Picasso da ciência. Ser fabuloso, como é que é? É um ser fabuloso
com um pé, olha que barato, com um pé no desconhecido e outro na surrealidade. Entende? Não sei se vocês estão entendendo o que eu quero ressaltar aqui, né? Que, ou seja, era muito diferente essas ideias. Então, assim, a sociedade, de maneira geral, não entendia nada disso. Einstein era aquele cara descabelado que ele coloca aqui na sequência, né? Lá. Às vezes os jornalistas estamparam a figura uma estranha cabeça de estranha cabeleira. Então, eu acho que esse é um detalhe, né, de vocês entenderem o que significava isso. Estou falando de 40, 50 anos atrás. Né, o que era o imaginário, né, da teoria da relatividade geral, das ideias de Einstein de maneira geral, como é que era enxergado isso pela sociedade como um todo. E aí vai. Agora, o mais interessante é que esse livro, o prefácio é feito pelo próprio Einstein. Olha que interessante. Esse é um texto dele, né, em 10 de setembro de 48. E aqui você pode pensar várias coisas, né, que eu tô querendo relatar aqui, né? O que é? O primeiro é que ele faz uma crítica à questão da divulgação da ciência, divulgação científica, que é o que ele coloca aqui, que é o que a gente vê muito, na verdade, né? Ele fala, muitas vezes, há dois tipos básicos de divulgação que ele coloca. Uma que é onde você tem aspectos superficiais ou vagas notícias, né, que o cidadão até parece que sai sabendo alguma coisa, ou então você tem o quê? É uma coisa, se apresenta um resumo muito técnico do problema que ninguém entende nada. Então, isso ele falando, em 1948, se você separar esses dois tipos de apresentação, que você pode ver muito hoje sobre qualquer assunto que você não entenda, que você vai ouvir, vai sobrar muito pouco. E aí ele elogia esse livro do Daniel Dennett, né, que ele fala que é muito justo, e é um livrinho assim, gente, dessa finurinha, mas de uma lisura também, né, bem, não é parecido, mas bem do estilo do Amoroso Costa, né, de uma simplicidade, de uma elegância, e justo, um livro justo, vamos dizer assim, né, dessa formulação das ideias. E o mais interessante, essa parte em azul que eu coloco, novamente a preocupação de Einstein com a questão da divulgação das ideias da ciência, né? Quando ele coloca lá, é de suma importância que se dê ao público em geral a oportunidade de conhecer consciente e inteligivelmente as tentativas e os resultados da pesquisa científica. Aí ele continua, tem mais, fala, quando a ciência se restringe a um pequeno grupo, o espírito filosófico do povo decai e ele caminha assim para uma indigência espiritual. Olha que barato que ele fala. Então, novamente, a questão do Einstein, a preocupação dele com a divulgação dessas ideias, o quão importante vocês que estão estudando física ter essa noção de não sair vomitando fórmula nem nada, mas abordar adequadamente cada conceito que vocês aprendem. Porque só assim a gente vai transformar a física em conversa de bar. Porque senão vai ser coisa de louco, não vai nunca chegar em lugar nenhum essa história, né? Então, é isso, né? Estou citando esses livros, né? Mais nessa rota de mostrar essa ideia do Einstein, né? Dessas várias publicações, sempre com essa preocupação, né? Com foco na divulgação das ideias da ciência que a gente tem, né? Bom, então é isso. Vou passar agora para o terceiro tópico, então, agora sobre a divulgação da ciência. Eu vou mostrar algumas imagens aqui. Como vocês são todos escolados, todo mundo vai conhecer, imagino que todo mundo conheça essas imagens, mas eu só vou pegá-las de gancho, porque eu vou falar lá na frente em relação à divulgação da ciência, né? Isso aqui vocês sabem, né? O que é isso? Todo mundo sabe? Quem sabe o que é isso, levanta a mão. E o resto? A galera da esquerda e da direita não tem noção do que é isso? Isso aqui. Olha que interessante, eu jurava que vocês conhecessem isso. O senhor conhece? Não? Hã? Tem isso também. E são pinturas, você concorda? Para mim isso aí são pinturas, na verdade. Olha que coisa mais linda. Olha que coisa aí, olha que coisa mais linda. Olha isso aqui. Isso é uma pintura abstrata, modernista, vocês concordam comigo? Pois é, nada. Sabe o que é isso?
Isso são imagens de Júpiter, que essa nave espacial, que é a Juno, foi lançada 5 anos atrás e chegou em Júpiter em 2016. 5 anos atrás, mais antes, né? Chegou em 16. Juno está escaneando Júpiter. Está chegando uma proximidade enorme, escaneando Júpiter. Né? E a NASA, essa jocosidade dessas agências é muito interessante. Né? Por que a nave chama Juno? Porque Júpiter, né, é o Zeus grego, né? Que é o deus maior. E o Júpiter ele era chegado em umas escapadelas, né? De pular a cerca, né? E a Juno, que por mais paradoxo que seja, a Juno era a deusa da fidelidade, né? E aí, então, e vamos dizer, Júpiter ele tinha, a história é bem contada, né? Júpiter tinha ideia, ele era Deus, porra. Então, quando ele fazia alguma arte, ele jogava uma nuvem para esconder e ninguém ver. Mas só que Juno tinha a capacidade de ver através das nuvens de fumaça que ele lançava, que tem tudo a ver, né? Porque Júpiter é o planeta da fumaça assim, de gás, né? O centro dele você não sabe. Então, a ideia de lançar Juno, né? Você vê que é uma história bem construidinha, né? Então, a ideia de que Juno finalmente encontrou Júpiter, né? E vai desvendar os mistérios de Júpiter. Mas por que eu estou falando tudo isso? Mostrando tudo isso? Porque eu acho que isso, na verdade, essa ideia de quando você vê uma imagem dessa, ou isso possa parecer uma pintura, a gente não tem noção do que seja. Vocês concordam? E aí eu trago uma ideia aqui. São coisas reais, parece. Não, parece, não tem certeza. A gente nunca tem certeza dessas coisas. Mas mesmo que se publica direto da NASA, eles nunca fazem nenhum... Acho que não tem filtro. Acho que não. A pergunta dele é muito boa, né? Porque quando você olha para o universo, aquelas cores maravilhosas são filtros que você coloca para dar aquela sensação. Agora, isso eu acho que eu diria que sim. Né? Mas você entra no site da NASA, você vê aquelas imagens belíssimas, você pode baixar, tem cada coisa. Ou segue no Instagram, né? Juno. NASA Juno, é belíssimo que você tem. Mas por que eu estou falando tudo isso? Esse gancho, para minha surpresa, vocês não sabiam. Exatamente... é o foco da divulgação da ciência. Vocês concordam comigo? Quando eu olho uma coisa que eu não conheço, essa coisa me fica hermético, não tenho a menor noção do que é. Então, o papel da divulgação, eu enquanto especialista do ramo que devo me preocupar com a divulgação das ideias que eu sei, posso me encastelar, como diz o Einstein ali naquele livro anterior. Não posso deixar isso num seleto grupo de pessoas. A ideia é você jogar, espalhar, você fazer a sociedade entender o que seja isso. Então, esse que é o gancho. Aí eu trago uma passagem aqui muito curiosa, só para ilustrar mais ainda. Tem um livro chamado A Montanha Mágica, não sei se vocês conhecem. É de um autor alemão, chamado Thomas Mann. Uma cepa de um livro belíssimo, né? Que é um dos livros mais interessantes do final do século passado, do começo do século, final do século retrasado, começo do século passado. É uma análise da sociedade naquele momento. E tem uma passagem nesse livro que é muito interessante, né? Que o ator principal, que é o Hans Castorp, né? Tá lá com o primo dele, Joachim, que o primo dele está meio com doença, está meio mal do peito. E aí eles vão ao doutor, o doutor Berhans, que precisa fazer uma chapa de raio-x. Lembre-se que o raio-x estava sendo final do século retrasado, que estava começando, foi descoberto, vamos dizer. E a utilização na saúde disso era uma coisa muito nova. É que nem a teoria da relatividade geral, né? Coisas que foram descobertas e vão ser arranjando aplicação, então isso não era normal. Então aí quando vai lá o doutor tira a chapa lá do peito do primo dele, aí ele começa, olha aqui, não sei o que, doutor, não estou entendendo nada, o que é isso? Aí o doutor pega aquela chapa que hoje que a gente já conhece e fala, olha, aqui é o corpo, o peito dele, aqui está vendo as vértebras, aqui o pulmão e tal. E aí a passagem do livro que fala assim, entendi, agora eu entendi. O personagem principal fala.
E eu acho que isso tem a ver com a divulgação da ciência, você entende? Quando a gente vai começar a falar de espaço-tempo, de dilatação do tempo, da contração do espaço, isso não é trivial. Então a gente tem de alguma forma arranjar um repertório para a gente conseguir falar dessas coisas para as pessoas ao nosso redor, né? Parafraseando como é que chama? O Feynman, né? Que ele falava, né? Como você explicaria isso para sua avó? É a famosa frase dele. Como é que você explica isso? Se você não for capaz de explicar para sua avó, você não sabe explicar isso de maneira inteligível. Né? Ele pega a avó, que é aquela coisa, né? Pegando essa ideia, né? De que depois de velho você fica com a cabecinha mais dura, né? Então você tem que arranjar um jeito, tem que arranjar um mecanismo, tem que se treinar, se capacitar para você falar dessas coisas todas que a gente está aprendendo para falar com as pessoas. Né? Então, é isso que, né, reportando as imagens aqui, eu tenho que levar, tenho que explicar, tenho que mostrar que, entendi. Que aí, ou seja, é isso que a gente tem que provocar nas pessoas que estão ao nosso redor, né? E aí, pegando um pouco de ideia, que talvez aqui fique um pouco denso demais para vocês, eu fico brincando com a ideia aqui disso aqui, dessa frase aqui. A visibilidade refere-se a uma visualidade portadora de legibilidade. O que eu quero dizer com isso? Multiplicidade, visibilidade e legibilidade. O que eu tenho que fazer é promover que esse cidadão com quem eu estou escrevendo, que ele tenha uma capacidade de ler o que eu estou olhando. O que eu fiz com vocês aqui quando eu coloquei essas imagens de Júpiter? Né? Descobrir a visualidade que tem daquilo ali, na medida que a visualidade você cria uma visibilidade que eu trago para vocês, e a partir daí você, nessa conversa, eu promovi uma legibilidade. E é isso que a gente tem que fazer com a ciência, para a gente transformar em ciência conversa de bar. A gente tem que promover uma legibilidade para todo mundo ficar espertinho, todo mundo entender o que significa isso, e isso ficar uma coisa que não fique no seleto grupo de quem faz física. Né? Eu acho que é isso que é o mais importante dessa história. Né? E aí aqui eu acho que tá demais aqui. Aqui eu começo com uma outra... Aqui é um pouco demais, eu acho, falar de maneira bem geral. Aqui eu pego o Ítalo Calvino, né? Ítalo Calvino é um autor, virou italiano. Ele nasce em Cuba e vai para a Itália, ele é italiano. E ele fala dessa questão da imaginação e da fantasia. Né? A imaginação, essa coisa que ele fala, é um repertório do potencial e do hipotético. Pense em Einstein. Né? Do imaginar, né? Do Gedanken, dos experimentos mentais. Né? E da imaginação, que é tudo né? Que ele coloca ali, do potencial e do hipotético, tudo que pode ser e não ser. Né? Que é essa frase que ele coloca aqui, de tudo quanto não é, nem foi, e talvez nem seja, mas que poderia ter sido. É um jogo de palavras aí. Mas a imaginação é fazer tudo, a imaginação é qualquer coisa. Aí entra a fantasia. O que é fantasia? É quando, como ele coloca essa coisa, eu acho muito interessante, essa máquina eletrônica que você sai pegando as suas ideias da imaginação e sai compondo as que melhores lhe cabe. A que é mais interessante, que é mais divertida, mais agradável. Imagina Einstein. Estou fazendo um paralelo com Einstein, da imaginação de ficar imaginando quando era criança, né? Diz a lenda, quando tinha 12 anos, ficar se imaginando, correndo, disputando corrida com feixe de luz, né? Se ia passar. Isso é imaginação. E a criatividade que você vai na sequência para você imaginar as suas coisas. Né? E aí o Ítalo Calvino coloca uma coisa que é bacana no sentido de da imaginação ser um instrumento de saber. Novamente Einstein. Quando você está imaginando, você está tentando saber, né? Tá buscando fazer o que você quer. E depois, o que acontece? Fazendo esse paralelo, estou citando aqui o Houghton, né? Que é inegável, né? Que a teoria do conhecimento moderna, ela tem, né? As digitais do Einstein, no estilo de fazer ciência, que é justamente essa coisa da imaginação e da criatividade, dessa junção dessas coisas que ele faz. E aí, o Ítalo Calvino propõe uma pedagogia da imaginação, que é essa coisa que
vamos viajar na maionese, mas nem tanto. Vamos ter princípios mínimos, né? Que é o que o Holton faz aqui, que eu não li para vocês aqui, né? Que ele fala, ó, tem a teoria do conhecimento da atualidade, tem que ler para ficar claro isso. Tem as digitais de Einstein devido ao fato de suas primeiras publicações sobre relatividade e mecânica quântica terem auxiliado a dar forma ao estilo moderno de fazer ciência. Aí ele ainda complementa, movendo-se com ousadia e livre imaginação, né? Eu me imaginando disputando uma corrida com um raio de luz, né? Mas mantendo as amarras ancoradas em alguns princípios básicos. Entende essa frase? Viaja na maionese, mas nem tanto. Você entende? Você não tirou do nada essas ideias dele. Né? Você tinha todas as histórias anteriores, todos os questionamentos da mecânica clássica no final do século XIX, e que não era aleatório. Então ele cria, mas sempre mais ancorado em algumas coisas. E aí que o Ítalo Calvino coloca, que eu acho muito bonito isso, que é da pedagogia da imaginação, né? Que nos habitue a controlar a própria visão interior sem sufocá-la. Viaja na maionese, mas nem tanto. Né? E sem deixá-la cair num confuso e passageiro fantasiar, mas permitindo que as imagens cristalizem numa forma bem definida, memorável, autossuficiente e icástica. Ou seja, isso é Einstein. De uma certa forma, você está brincando com Einstein, essas coisas que ele fala. E aí, para finalizar meio aqui, eu trago essa imagem. Não sei se vocês já viram, isso é de um livro do Pierre Thuillier, né, que ele coloca o Einstein. Isso aí são os dois personagens do Dom Quixote de La Mancha, né? Diz a lenda, né? As biografias de Einstein, que Einstein, o livro de cabeceira de Einstein era Dom Quixote, né? E aí no livro do Thuillier ele faz essa imagem exatamente pelo seguinte: são as duas visões, né? Quem que era o Dom Quixote? Aquele visionário que imaginava as coisas e tudo mais, né? Aquela coisa aí. Quem que era o Sancho Panza? Era o cara que... Don Quixote, pé no chão, vem cá. Aquele cara que trazia para a realidade. Então essa coisa que o primeiro Dom Quixote está relacionado à perfeição interna de uma teoria, né? Enquanto que o segundo, que é o Sancho Panza, refere-se à confirmação, né? Que é essa coisa da observação experimental de Sobral, né? Einstein coloca isso no papel, ótimo, mas ele sai atrás dos astrônomos, vem cá, como é que a gente vai provar isso aí? Que aí é a comprovação, ou seja, o Dom Quixote e o Sancho Panza, né, nessa articulação das duas maneiras de pensar, né? Então é isso, eu acho que essa que é a ideia dessa apresentação minha, né? Eu acho que cada um de vocês é responsável pelas coisas que vocês estão aprendendo na faculdade, né? Vocês são físicos, têm uma responsabilidade social, profissional, de saber no mínimo 3 palavras-chave para dar uma resposta para uma pessoa que te pergunta alguma coisa. Eu acho que a ideia de vocês se pensarem como se um médico cara bem perguntava, não sei. Mas como é que não sabe? Tudo bem, se você é oftalmo, vai falar de coração, mas mesmo assim você tem uma formação básica, você tem que ter um mínimo de informação nisso aí, né? Aí tem essa imagenzinha final aqui. Não sei se todo mundo já leu A Caverna de Platão? Todo mundo? Hã? Quantos já ouviram falar da Caverna de Platão? Só levanta a mão, só para eu ver aqui. Aí tá bem. Então que seja isso. E para finalizar, eu quero fazer uma homenagem aqui que o Júlio vai concordar comigo. Aqui, Júlio, quem que eu trouxe? Eu diria assim, hoje eu estive pensando, eu estou aqui em Sobral por causa do Plínio. E o Júlio também, tem certeza disso. Você não vai me desmentir sozinho. O Plínio foi, vamos dizer assim, o pai acadêmico meu e do Júlio, vamos dizer assim, né, Júlio? O Plínio nasceu no Paraná, chegou em Vitória, ele nasceu em 46 e morreu em 2006. Ele chegou em Vitória em 75, né? Vitória em 75, a UFRGS não tinha nada. A gente tinha o departamento de física, só que a gente provia cursos para as engenharias. Em 76 ele criou o departamento de física. E deu nisso.
né? Eu e o Júlio, a gente está aqui por causa do Plínio, né? O artigo do Júlio, do Amoroso Costa, que ele escreveu com o Eisenstein, o Eisenstein era um super amigo do Júlio, do Plínio, né, Júlio? Né? Sempre, ele foi várias vezes em Vitória, né? Ia lá, passava uma temporada, né? com Plínio. O historiador, exatamente, né? Tem livros belíssimos, né? sobre esse tema. E aí tem Júlio e tem eu, né? Que, ou seja, hoje a gente está aqui e que eu estou fazendo essa homenagem, que essa coisa a gente vai ficando velho, as pessoas morrem, nem lembram. E para a gente isso é muito importante, né? Mas em Vitória eu vou falar isso de novo, que acho que é importante resgatar. E eu queria falar aqui do Plínio, que é o seguinte, esse livro. Eu estudei o Plínio, eu estou falando da década de 80, 70, na verdade. Divulgação da ciência, história da física, negócio nem era tema, você não tinha livros para isso. E o Plínio, que era muito interessado nisso, ele tinha uma apostila chamada Evolução da Física. Por exemplo, uma apostilinha passada em miógrafo a tinta, vocês nem sabem o que é isso, né? Essa galera mais nova. Né? Que negócio era rodar em miógrafo a tinta. E aí, quando eu voltei do meu doutorado na década de 90, eu fiz um desafio para o Plínio. Falei, Plínio, vamos transformar a tua apostila num livro a 4 mãos? Claro que eu entrei de aprendiz de feiticeiro, né? O Plínio que era o grande mestre dessa coisa toda. E daí foi escrevendo, e o livro tem uma peculiaridade. Até o capítulo, a grande síntese newtoniana, ele é um barato, muito legal. Porque a cada capítulo que a gente ia fazendo, eu fazia, peraí, vamos trabalhar um pouquinho mais para cá. E o Plínio estava com artrite reumatoide, não sei se vocês sabem o que é isso, um negócio que deforma o corpo, e dores absurdas, né? O Plínio já estava velhinho. Aí um dia a gente trabalhava na casa dele, um dia eu falei assim, mas vamos trabalhar mais um pouquinho. Ele me falou, não sei se você sabe disso, Ju. Ele falou para mim assim, já entendi. Você quer publicar esse livro pós-mortem, né, cara? É? Publique-se já, eu vou carregar isso na vida. Aí, ou seja, a gente publicou isso em 2004, eu acho, né? Não importa, saiu uma edição que foi pelo Edu, mas a gente fez o livro. Todos os desenhos do livro são do Plínio, não sei se você sabe, com aquela mãozinha tortinha dele, aprendeu o CorelDRAW. Oi? Foi. Exatamente. Saiu em 2004 e a gente começou a trabalhar na revisão do livro. Quando a gente terminou a revisão em 2006, foi outubro, assim, em dezembro ele faleceu. E aí, mas assim, eu estou trazendo isso porque assim, tem essas coisas, os professores eles vão sumindo, né? Mas é importante você ter esse registro dessas coisas ao longo da vida da gente. E eu termino com essa frase aqui que ele colocou na epígrafe do livro, que eu acho uma das coisas mais lindas, que é do Tales de Mileto. Dá uma lidinha cada um de vocês nisso. O Plínio não era religioso nem nada. Do Tales. Isso é belíssimo, né? Isso é uma das coisas mais belas que eu já vi. Isso é a epígrafe do livro. Tá bom, gente, é isso aí. Muito obrigado. Perguntas, se vocês quiserem, vamos lá. Vamos lá. Estou aberto a perguntas. Diga, meu cara. Ele está esgotado, cara. O Antônio pediu para mim, ele simplesmente sumiu, desapareceu. Foi uma edição pequena. Puta, aquilo foi artesanal. E o interessante, né, que eu não fiz o comentário, era a capa dele, né? A gente começa desde dos pré-socráticos e vai até... Depois da síntese newtoniana que eu falei para vocês, o livro fica burocrático, ele fica um livro de física, né? Ele vai até o final. O último capítulo é bonito, que ele fala de física e filosofia, que foi um capítulo que a gente escreveu nós dois, e o último capítulo é mais interessante. Mas ele vira física. Você entende? A parte de Newton do século XVII, XVIII, XIX fica uma coisa meio burocrática. Então, mas a capa foi feita com isso aí, que é bem interessante, né? Diga, meu caro.
é que é seu nome? Leonel? Leonel, eu acho que eu arriscaria dizer, você estuda aqui no IFES ou na não importa, né? Mas você deve ter professores que têm ou um projeto de iniciação científica, ou se você faz licenciatura ou bacharelado. Eu vou arriscar, não sei, porque na licenciatura são naquelas disciplinas de estágio supervisionado, né, de instrumentação para o ensino. É você mergulhar naquilo e, se puder, participar, né, na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, por exemplo. Seguramente tem professores do seu departamento lá que estão trabalhando na Semana Nacional. Então, quando você se engaja na fileira desse tipo de atividade, né, você naturalmente, você vai fazer estágio supervisionado, você vai na frente da sala para dar aula lá para os alunos, não vai? Traz esse tipo de abordagem, você vai ver que você vai ampliar o teu espectro, em vez de ficar simplesmente jogando fórmulas e fazendo deduções. Né? Arranje um jeito uma estratégia de incluir esse tipo de assunto. Agora,